Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes, da Universidade Estadual de Maringá. Nós estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal, intitulado Notícia Crimes. Pois bem, no episódio de hoje do nosso quadro Notícia Crimes, nós vamos falar a respeito da denúncia que foi feita contra uma escola infantil do estado de São Paulo, da capital, São Paulo, chamada Colmeia Mágica, que estaria aplicando cometendo maus tratos contra crianças de tenra idade, bebês que eram deixados amarrados e colocados dentro de um banheiro escuro, trancafiados ali como forma de castigo, crianças dormindo pelo chão, enfim, uma série de maus tratos que estariam sendo praticadas contra essas crianças por essa escola do estado de São Paulo, da capital de São Paulo. Mas o fato é que a escola em si não responde por nada criminalmente, não é, pessoal? Quem acabou respondendo, inclusive teve a sua prisão preventiva decretada recentemente, agora em março de 2022, foi a diretora da escola, a pedagoga Roberta Regina Rossi, que teve a sua prisão decretada a pedido do Ministério Público e deferida pelo juiz, pela prática de maus tratos contra essas crianças. Vamos ver a reportagem, que é da Rede Globo de Televisão, do Jornal Nacional. Vamos lá. A Justiça de São Paulo decretou a prisão temporária de uma das donas de uma escola infantil que é investigada por maus tratos a bebês. O caso foi revelado pelo G1. As donas já afirmaram que desconheciam os abusos. Uma juíza do Fórum Criminal da capital expediu o mandado de prisão. A decisão atende ao pedido da Polícia Civil de São Paulo e teve manifestação favorável do Ministério Público. A pedagoga Roberta Regina Rossi Sermi é uma das donas da Escola de Educação Infantil Colmeia Mágica, na zona leste da capital paulista. No mês passado, a Polícia Civil abriu inquérito para apurar denúncias de maus tratos e tortura contra alunos. As denúncias chegaram até os investigadores depois que vídeos começaram a circular em redes sociais. Neles, bebês aparecem sentados em cadeirinhas, com os braços imobilizados por panos dentro do banheiro da escola. Neste vídeo, são 4 crianças nessa situação. 2 estão perto do vaso sanitário e outras 2 embaixo da pia. O Luiz reconheceu o filho nessas imagens. Ele é o que está dormindo do lado da sanitária. Foi um sentimento de choque, minhas pernas tremeram, é muito difícil. Até agora, a polícia ouviu mais de 20 pessoas, entre pais de alunos, funcionários e ex-funcionários. 3 professoras e 2 ex-professoras da escola disseram que os bebês eram amarrados com lençóis quando não paravam de chorar. E ficavam num banheiro escuro, sem ventilação e com a porta fechada. Eu espero que tudo isso seja provado, comprovado que aconteceu e que as medidas legais sejam tomadas de fato. O trauma que eu estou vivendo é muito grande. O Jornal Nacional apurou que testemunhas ouvidas pela polícia contaram que as crianças maiores também eram castigadas, inclusive com punições corporais. Ainda de acordo com esses relatos, algumas ficavam sentadas ou em pé por horas na sala da diretora, sem poder comer ou ir ao banheiro. A foto dessa criança dormindo no chão, que circulou nas redes sociais, seria uma demonstração de uma dessas práticas. O Jornal Nacional teve acesso a informações de que, durante o depoimento, a diretora disse que provavelmente a criança foi levada para a sala da direção depois de ter feito algo errado e que adormeceu lá. Ainda segundo essas informações, no pedido de prisão, o delegado responsável pela investigação disse que a diretora da escola, Roberta Sermi, exerce grande influência e ameaça funcionários e ex-funcionários. Diz ainda que ela planejava fugir e que retirou materiais de dentro da escola, o que indicaria uma tentativa de atrapalhar as investigações. No último dia 10, a polícia fez buscas na escola e apreendeu os celulares das proprietárias e lençóis que seriam usados para imobilizar os bebês. Os advogados de Roberta Sermi já reconheceram que as imagens foram feitas na escola. Hoje, eles não quiseram gravar entrevista, mas já afirmaram anteriormente que as cenas foram forjadas para prejudicar a escola e as proprietárias, que contaram com apoio externo e que foram feitas sem nenhum conhecimento das diretoras e de outras professoras. Ontem e hoje, equipes estiveram em endereços de Roberta Sermi, mas até agora ela não foi localizada. Então, pessoal, a reportagem deixa bem claro os atos que são praticados contra esses bebês, contra essas crianças de tenra idade, dentro dessa
escola infantil chamada Colmeia Mágica. O que acontece ali? Os bebês são deixados amarrados em fraldas, em lençóis, com seus membros superiores imobilizados, dentro daquelas caminhas, né, daquele bebê conforto, e dentro de um banheiro, trancados, chorando, como forma de punição, para que eles pudessem parar de chorar. Vejam só o nível da crueldade, né? Teve um pai que disse que ficou com as pernas trêmulas quando viu que o filho estava ali ao lado de um vaso sanitário, trancado, chorando, sendo-lhe aplicado um castigo físico. E também foi filmado um bebê que adormeceu, uma criança, né? Não um bebê, mas uma criança que adormeceu em pé e caiu ali, cansada e dormindo no solo, no próprio chão da escolinha, não é? E inúmeras denúncias de pais e mães e até de próprios funcionários da escola de que esses castigos físicos eram aplicados recorrentemente contra essas crianças como uma forma de punição. Como é que nós vamos enquadrar e por que a diretora Roberta em que ela foi enquadrada exatamente como pessoa física, né, já que a pessoa jurídica no direito penal não responde por nada, então a escola não vai ser responsável criminalmente, né? Civilmente sim, mas criminalmente não. Mas a diretora da escola, pessoa física, e também outros professores que se vejam implicados nessa condição poderão responder por alguns crimes que estão elencados no Código Penal, inclusive fora dele, nas leis especiais. O crime que mais se tem aventado é o crime de maus tratos, não é? Vamos conhecer então este crime. Não é um crime muito falado, mas é um crime bastante praticado, tem penas muito brandas, é verdade, mas ele se encaixa perfeitamente na situação, a princípio, né, que estaria sendo praticada aí pela diretora e demais pessoas contra essas crianças. Então, o artigo 136 do Código Penal brasileiro elenca como crime de maus tratos o seguinte: expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando dos meios de correção ou disciplina. A pena, como eu disse, é bastante baixa, inclusive há críticas nesse sentido no nosso ordenamento, que inclusive as penas dos maus tratos aos animais, que estão na Lei 9.605 de 98, que são os crimes contra o meio ambiente, são superiores à pena de maus tratos a uma pessoa. Okay? Isso é um absurdo e uma lesão clara ao princípio da proporcionalidade das penas. Mas, enfim, as penas são de detenção de 2 meses a 1 ano ou multa por esta conduta aqui. Vejam que a primeira coisa que se fala aí, que se deve se expor a perigo, à saúde ou à vida de alguém, então não é necessário lesionar essa pessoa. Esse crime não é um crime de resultado, ele não requer nenhuma lesão. Basta que seja criado um risco à saúde ou integridade física dessa pessoa. E é fato que ficar trancafiado no banheiro escuro ao lado de um vaso sanitário, amarrado, gera um risco para a saúde desses bebês. A pessoa deve estar sob autoridade, guarda ou vigilância. A guarda tem a ver com pais e mães que façam isso, tutores, né? A vigilância tem a ver com as pessoas que estejam momentaneamente submetidas aos cuidados de um salva-vidas, de um guia turístico. A autoridade tem mais a ver com a figura do professor, que seria o caso aí, a autoridade, no caso da diretora, não é? Para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia. Educação seria bem o caso, né? Educação e ensino, educação mais em casa, o ensino mais fora de casa, nas escolas, né? Seria a suposta finalidade com a qual se aplicou esses maus tratos a esses bebês. O tratamento seria o tratamento médico, aí se isso fosse feito por um médico ou enfermeiro, e custódia seriam os presos, né? Que seriam vítimas de algum tipo de maltrato na prisão, uma vez que a custódia é aplicada pelo próprio Estado. Então, tem que se encaixar muito bem quem pode perpetrar a conduta, né? Quem tem autoridade, quem tem poder de vigilância ou guarda, e também para que finalidade. Educação, ensino, tratamento ou custódia. Se encaixa perfeitamente aí na figura da educação e ensino dessas crianças e a autoridade que tem a diretora e demais professores que eventualmente fossem incorrer nesse mesmo tipo penal. Então, se encaixa perfeitamente. Mas são várias as condutas, é um tipo que a gente chama de tipo misto cumulativo, elas são muito graves, e também de forma vinculada, uma vez que o legislador descreve exatamente o que são maus tratos, porque simplesmente expor a perigo essa pessoa, nessas condições que a gente falou e com essa finalidade, ficaria muito amplo. Mas o que é maltratar alguém? Pode ser qualquer coisa. Então o legislador criou um tipo de forma vinculada muito bem tecido. Ele começa falando na privação de alimentos, de cuidados, então deixa a pessoa sem água, sem alimento, mas não completamente, porque isso beiraria a tentativa de homicídio, né? A privação total de alimentos e água não é o caso de um delito de maus tratos, porque seria leve demais, já seria o caso de uma tentativa de homicídio. Mas privando no sentido de comida estragada, pouca comida, racionamento do alimento, fazer com que a pessoa fique subnutrida ou passando fome, embora coma, mas come pouco, come a comida que está estragada, toma água, que é uma água suja, não é uma água apropriada e potável para consumo. Então, isso sim seria um maltrato, né, que gera um perigo para a saúde, um risco para a saúde dessa pessoa, mas não é a privação total
que já beiraria a tentativa de homicídio. Quer sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado, então crianças que tenham que limpar a casa, idosos que tenham que se dedicar ao trabalho doméstico, um trabalho completamente inadequado para a sua idade, compleição física. Isso acontece muito com crianças ou idosos que sejam forçados a trabalhar dentro ou fora de casa. E, finalmente, quer abusando dos meios de correção e disciplina. Essa parte final, abusando dos meios de correção e disciplina, é exatamente o que acontece em relação a essa escola de São Paulo, a pessoa física aí, da diretora ou demais pessoas que venham a ser implicadas. Por quê? É a maneira de se fazer, né? Essa última forma com a qual o tipo penal expõe o delito de maus tratos, é exatamente aqui que se encaixa. Por que foi feito? Foi feito com a autoridade de uma professora diretora para finalidades de educação e ensino e abusando dos meios de correção e disciplina. Não é usando meios de correção e disciplina, porque o uso de meios de correção ele é admitido no direito, embora não o castigo físico. É verdade que o castigo físico está sempre vedado. Mas aquilo que seja para educar, eventualmente, pode se configurar como uso dos meios de correção, sem que se tipifique crime algum. Agora, abusando dos meios de correção e disciplina, a gente entraria certamente e fatalmente aqui no crime de maus tratos, ok? Bom, as penas, elas são demasiado brandas, né? Como eu já falei uma vez, 2 meses a 1 ano de detenção ou multa. Isso é pouco. Por hora, o indiciamento, possivelmente, da diretora vai ser feito por isso, a prisão foi pedida por isso. Mas nós podemos ver que esse delito, dentro de um escalonamento axiológico, ele se identifica do ponto de vista ontológico mesmo, com condutas que lesionam a dignidade humana, que colocam em risco a saúde, seja física ou psíquica do ser humano, e que podem fatalmente atingir também a sua essência, a sua dignidade. Vejam que é colocar uma criança chorando, amarrada nos seus braços, com um lençol, imobilizada, no chão, frio, ao lado de um vaso sanitário, trancafiada dentro de um banheiro escuro, e deixando ela chorar ali até ela se calar e se cansar. Isso é de uma crueldade imensa. Então, nós saímos um pouco daquilo que são os meros maus tratos, ok, pessoal? Esse delito é leve demais, ele é um delito contra a saúde. Está bem posto e bem redigido, mas com penas muito brandas, como nós já fizemos a crítica aqui no início do vídeo. Então, nós vemos que essa lesão à dignidade do ser humano, que é algo essencial, ontológico, que pertence a todo ser humano, vai fazer com que a conduta, embora se identifique com a proteção da saúde e da dignidade, ela axiologicamente se desloque para um crime mais grave, ou seja, essencialmente pode se configurar com condutas parecidas, mas que, dentro de um escalonamento, atingem de forma mais veemente, mais contundente o bem jurídico e, sobretudo, a dignidade. Ou seja, nós estamos falando do crime de tortura. Entre maus tratos e tortura, nós temos apenas uma diferença de grau, de gravidade. As condutas podem ser parecidas, mas a intensidade com que aquilo é feito pode descambar a situação toda para o crime de tortura. E é exatamente o que eu vejo aqui, ok, pessoal? Não sei se as investigações vão levar a essa conclusão, mas uma coisa é um puxão de orelha, uma coisa que se faz com a criança ali, que efetivamente configure maus tratos, e outra coisa é deixar as crianças na situação que nós acabamos de ver e de narrar. Aí a escala sobe um pouco mais, não é dentro de uma grande lesão à saúde, à integridade física ou psicológica e até à dignidade, a gente sobe o escalonamento para o crime de tortura, embora essencialmente as condutas sejam parecidas e tenham a mesma raiz, a gravidade se desloca de maneira tal que a gente já encontra o crime de tortura na nossa legislação. Pelo menos é o que parece ser o caso aqui. Como é que está configurado o crime de tortura na Lei 9455 de 1997? Nós já falamos aqui sobre a história do crime de tortura, como ele foi tipificado na década de 90, tardiamente pelo Brasil, porque o Brasil é um dos últimos países do mundo a criminalizar a tortura, embora seja signatário de inúmeros tratados internacionais contra esse delito. E o Brasil tipificou, então, a tortura pela Lei 9.455 de 97, Lei de Tortura, por causa de um caso ocorrido na favela Naval, em Diadema, na Grande São Paulo, declara a tortura de policiais militares contra indivíduos, né, contra cidadãos, que terminou de maneira tal que a investigação mostrou que não eram meras lesões corporais, eram muito mais do que aquilo, mas não existia o crime de tortura até então. Aí, claro que isso não abarcou esse ocorrido em Diadema, mas gerou a tipificação do crime de tortura tardiamente no Brasil. Pelo artigo 1º da lei, nós temos que constitui crime de tortura, e isso está bem claro ali no artigo 1º, inciso 1º, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Então, tortura é a causação de sofrimento físico ou mental, é aquele excesso, é aquele abuso, é aquela lesão à dignidade. Essencialmente, embora possa parecer como uma lesão corporal, ela tem um quê e um componente de lesão à dignidade que não aparece nos crimes contra a saúde, ok? E aparece de uma forma muito mais veemente e contundente na tortura. Então, nesse primeiro inciso, é constranger alguém
com emprego de violência ou grave ameaça, é importante que os meios sejam estes, né? Causando, e no caso dessas crianças estarem amarradas a claramente um ato de violência física, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Acho que ambas as coisas ficam muito claras, as crianças estão chorando ali. Bom, nas 3 alíneas que se seguem, nós temos as finalidades da tortura, o elemento subjetivo especial, como a gente costuma dizer. Vamos ver se encaixa ou não no caso da Escola de São Paulo, né, da professora, da diretora, ou então a gente pode passar para a próxima conduta. A linha A, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. É a típica tortura para obter confissão, que nem precisa ser praticada por um agente público, porque é importante que se diga, a tortura no Brasil é um crime absolutamente comum. Pode ser praticada por qualquer pessoa, marido contra mulher, os pais contra os filhos e vice-versa. A tortura é um crime absolutamente comum, ao contrário, né, o Brasil andou um pouco na contramão do que dizem os tratados internacionais que recriminam o agente público, até por sua autoridade, que pratique tortura. As demais pessoas ficariam ali como autoras de lesões. Mas no Brasil a tortura, né, de uma maneira mais ampla, e por que não até bem-vinda, ela pode ser praticada por qualquer pessoa, inclusive no âmbito doméstico, escolar, enfim. A linha B, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, então tortura alguém para que a pessoa cometa um crime, é a típica situação de autoria imediata, que vai excluir a culpabilidade do instrumento, que é inculpável e coagido, mas vai afirmar a autoria imediata daquele que coagiu o outro à prática de um crime. Então, essa outra pessoa não responde por nada, mas certamente o coator, sim. E a linha C, em razão de discriminação racial ou religiosa. Torturar alguém por preconceito racial, certamente vai configurar uma forma de tortura muito grave com esse elemento subjetivo da motivação preconceituosa, discriminatória, seja por razão de raça ou de religião. Isso aconteceu com o João Alberto, lá em Porto Alegre, né, que foi torturado e morto na frente do supermercado Carrefour. Nós fizemos um vídeo a respeito e vamos colocar aqui no final do nosso quadro de hoje. Nenhuma das 3 finalidades é, então, exatamente o que acontece ali naquela escola infantil. Mas nós temos o inciso 2º da lei, do artigo 1º da lei 9455, que diz o seguinte: é também tortura submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, parece com os maus tratos, né? Com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Esse final é que dá o toque do que a gente precisa. Então, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, a gente já sabe que a diretora e professores têm autoridade sobre seus alunos, com emprego de violência ou grave ameaça, a gente vê claramente a violência física sendo aplicada naquele ato de atar as mãos da criança com lençóis, né? Ao intenso sofrimento físico ou mental, certamente elas estão chorando, elas estão sofrendo não só fisicamente como mentalmente, é evidente, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Claríssima finalidade de aplicar castigo pessoal. Inclusive fica muito claro, né, e os depoimentos vão comprovar que é sempre porque a criança fez malcriação, é para a criança parar de chorar, é para a criança se acalmar, é sempre essa a desculpa, né, que na verdade se revela como elemento subjetivo especial criminoso desse inciso 2º do artigo 1º da lei de tortura. É bem isso aqui. As penas, pessoal. Agora sim, as penas são de reclusão de 2 a 8 anos. Agora nós temos uma pena compatível com a lesão à dignidade humana e a intensidade e gravidade desse crime, certo? Então, nós vimos que se encaixa no artigo 1º, inciso 2º, a conduta dessas pessoas ali da escola, e que a pena não deve ser só a pena de maus tratos, merece uma pena muito superior, essa conduta que nós acabamos de ver no vídeo, que é a pena do crime de tortura, reclusão de 2 a 8 anos, ok? Da Lei 9.455 de 97, Lei de Tortura no Brasil. Bom, esse foi o nosso quadro Notícia Crimes de hoje, espero que vocês tenham gostado, curtam esse vídeo, compartilhem esse conhecimento com as pessoas e se inscrevam aqui no nosso canal Professora Gisele Mendes do YouTube. Nós voltamos proximamente com mais vídeos especialmente para você. Muito obrigada e até a próxima!